Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, no grupos de WhatsApp, tá bom? Vou ler algumas mensagens aqui bem rapidinho. Essa aqui é da Irene Cardoso, ela perguntou aqui, ó. Mande notícias da Sister Claudiano, a Sister Claudiano na missão Belém, Pará, né? Minha filha. E, nossa, é 18 meses, né? Que as moças fazem missão ali, 1 ano e meio, 18 meses. Já passou 14 meses, falta 4 meses praticamente aí. Ela volta no comecinho de março. Então veja só, essa semana já acaba aí outubro. Aí vai vir novembro, dezembro, aí janeiro, fevereiro, comecinho de março ela está aqui. Então praticamente 4 meses só para mim, passou voando, né? Muito rápido aí o tempo dela na missão. Bom, ela está bem, ela sempre manda foto, né, da missão. Ela teve batismo esse domingo que passou. Se vocês quiserem foto, coisa assim, manda mensagem para mim que eu tenho essas fotos, eu compartilho com vocês, tá bom? Gratidão aí por perguntar. A outra mensagem aqui, essa aqui quem mandou foi a Camila Benck, a Camila Benquesude, tá bom? E ela colocou aqui, ela fez uma associação da mensagem de ontem, dizendo: penso que essa casa poderia ser como uma hospedagem, como aqui o bom samaritano cuidou do homem ferido e doente. Verdade, ótima associação, Camila. Né? A gente estava estudando sobre o que o Senhor mandou fazer uma casa e sobre a recepção que deveria ser nessa casa, de cuidar do viajante cansado, né? Nós fizemos algumas associações, inclusive na igreja, né? Que nós devemos fazer as pessoas ser bem-vindas. E aí o último comentário aqui, esse aqui é da Cristina Cordeiro, amei também, ela colocou aqui, ó, ela fez uma associação com o discurso da conferência. No discurso da última conferência, o Elder Gong nos convidou a não deixar ninguém sentar sozinho nas reuniões da igreja. E ela fez essa associação aqui com o versículo 22 e 23 na seção 124. Parabéns aí pela associação, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente está estudando aqui Doutrina e Convênio, seção 124. A gente vai continuar a partir do versículo 55 hoje. Não, a partir do versículo 45. O versículo 45 aqui, para mim, eu achei que ele é dos versículos que nós vamos ler hoje, eu acho que ele é um grande aprendizado para nós, tá bom? Eu vou ler o 45 e o 46, diz assim, ó: E se meu povo me der ouvidos à minha voz, e à voz de meus servos, que designei para guiar meu povo, eis que em verdade vos digo, não serão removidos do seu lugar. Mas se não derem ouvido à minha voz, nem à voz desses homens que designei, não serão abençoados, porque profanam o meu solo santo, e as minhas santas ordenanças e estatuto, e as minhas santas palavras que lhe dou. Então, aqui, o versículo 45, principalmente, né? O Senhor faz uma promessa dizendo: não serão removidos do seu lugar. Imagina isso, né? Quantas vezes já os membros da igreja tiveram que mudar de um lugar para outro, de um lugar para outro, expulsos de cidade em cidade ali, até chegar aqui, né, em Navu, constroem essa grande cidade aqui, e aí o Senhor faz essas promessas aqui para eles, né? Não serão removidos do seu lugar. Aqui é uma promessa condicional. Eles não serão removidos do seu lugar se eles dessem ouvido à voz de Deus e à voz daqueles a quem Deus designou, que chamou como líderes, como Joseph Smith e os líderes ali da igreja. Então, o Senhor, ele promete aqui estabilidade. Quando ele fala que não serão movidos do seu lugar, ele está prometendo uma estabilidade, uma proteção aqui para que eles pudessem permanecer nesse lugar, tá bom? Aqui não é uma proteção somente física, mas também uma proteção espiritual. Quando nós damos ouvido ao que Deus está dizendo, o que Deus está ordenando, ao que os servos do Senhor está falando por meio de Deus para nós, nós vamos estar seguros, no lugar seguro, nossa fé vai estar num lugar seguro. Então a gente pode fazer esse tipo de aplicação. Então esse versículo aqui ele é a chave, né, de proteção espiritual, porque ele está dizendo que aquele que ouve
os profetas, que também está ouvindo a Deus, ele vai ficar firme, tá bom? Então ele não vai sair da igreja, ele vai permanecer firme no evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, quem ouve o Senhor e os seus servos permanece firme. Quem ignora, né, vai acabar se perdendo, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, versículo 47 e 48 diz assim: E acontecerá que se construirdes uma casa em meu nome, não fizerdes as coisas que eu disser, não observarei o juramento que vos faço, nem cumprirei as promessas que estareis em minhas mãos, diz o Senhor. Pois em vez de bênção, com vossas obras trarei maldição, irão ira e indignação, e julgamento sobre a própria cabeça, com a vossa insensatez e com as abominações que cometeis perante mim, diz o Senhor. Então o Senhor ensina aqui que obedecer, principalmente, só obedecer parcialmente não é suficiente. Tem que obedecer completamente. Aqui também já é o mandamento deles construírem essa casa, né? Esse templo aqui em Navu. E só construir o templo não é suficiente. Eles têm que dar ouvido à voz do Senhor. Tá bom? Tem que obedecer todas as coisas, tanto no construir, como também no fazer os convênios e honrar esses convênios aqui. E aí o Senhor coloca aqui que, caso contrário, ele não pode sustentar essa palavra que ele está dizendo, que ele não vai deixar eles serem removidos do seu lugar, ou seja, vai dar essa proteção, mas é uma proteção condicional à fidelidade deles aqui. Aqui o Senhor então fala que eles serão abençoados se assim fizerem. Se não fizerem, né, em vez de bênção vai vir ira, maldição, né? Então ele coloca essas coisas. Aqui eu lembrei, né, de Deuteronômio capítulo 11, quando Moisés chega, né, antes de entrar na terra prometida, ele chega no Monte Herbal e no Monte Gerizim, né? É um dos montes, né, era cheio de vida, árvore, arbusto, e o outro ele era todo seco. E aí então ele chamou, na tradução, significa que um era o monte da bênção e o outro o monte da maldição. E aí o Moisés coloca o povo ali no meio e fala: escolhi hoje qual o caminho que vocês seguirem. Se vocês vão pelo caminho da salvação ou se vão pelo caminho da condenação, que eles deveriam escolher. Então eu fiz essa associação aqui também. Vamos aqui para o versículo 49. 49 diz assim: em verdade vos digo que quando eu dou um mandamento em qualquer dos filhos dos homens de fazer um trabalho em meu nome, e esses filhos dos homens usam de toda a sua força tudo o que tem para realizar esse trabalho e não deixam de ser diligentes, e são atacados por seus inimigos e impedidos de realizar esse trabalho. Eis que me convém já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho e aceitar sua oferta. Bom, aqui então no versículo 49, o que o Senhor está falando aqui é justamente ao mandamento que Deus fez deles construírem um templo lá na cidade de Jackson, tá bom? E lá então era para ser construído esse templo, mas eles não conseguiram por conta de perseguição, por conta de serem expulsos, né? E a gente vê ali que os apóstolos bem intencionados, mesmo depois da expulsão, eles vão lá, colocam a pedra, né, na calada da noite ali, né, para cumprir, né, a palavra do Senhor, de começar a pôr o alicerce do templo, né? E aqui o Senhor está falando que nada disso foi em vão, tá bom? Que Deus ele aceitou a sua oferta, né, o esforço que eles fizeram para fazer o templo, né? Embora ficou só por isso mesmo, eles foram expulsos dali. O Senhor está falando: olha, eu não requeiro isso das suas mãos quando está nessa situação, tá bom? Então o Senhor manda construir outra casa agora lá em Navu, tá bom? Então, aqui também, né, quando nós fazemos os nossos esforços para ajudar, guardar os mandamentos, nossos esforços para cumprir o nosso chamado na igreja, mesmo que a gente não tenha conseguido êxito, ou seja, não tenha saído perfeita aquela atividade, o Senhor aceita a oferta que foi feita, aquele sacrifício que nós estamos fazendo, tá bom? Então, em outras palavras, Deus ele não exige a perfeição,
mas ele quer uma dedicação verdadeira da nossa parte, tá bom? Aí sim ele aceita a nossa oferta. O versículo 50 diz aqui: E a iniquidade e a transgressão de minhas santas leis e mandamentos farei recair sobre a cabeça daqueles que impediram o meu trabalho. Ou seja, o povo do Missouri, né, que expulsou e impediu o trabalho ali, o Senhor então enviaria ali uma maldição, dizendo: até a terceira e quarta geração, enquanto não se arrependerem e odiarem, diz o Senhor Deus, e me odiarem. Bom, aqui então o Senhor fala de uma maldição entre aqueles que impediram de ser feito o trabalho do Senhor. Aqui ele coloca até a terceira e quarta geração. Aqui não significa que Deus está castigando os filhos deles, né? Apenas que por meio da tradição deles, eles ensinam seus filhos as mesmas coisas. E se os filhos continuam no mesmo erro que os pais têm, então eles permanecem na mesma maldição, que é ficar sem o evangelho, que é sem ter essa luz e verdade, tá bom? Tem uma outra escritura, eu até marquei aqui, é lá em Êxodo capítulo 20, né, que fala dos 10 mandamentos, versículos 5 e 6, aí fala da misericórdia de Deus. Ele fala assim, né, que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas nos mesmos versículos, o Senhor fala também que ele mostra a sua misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, a misericórdia de Deus é muito maior, né, do que a questão da punição, do castigo ali. Então, é algo observável aqui para nós. E também não significa que o castigo do pai passa para o filho. Aqui está falando dos ensinamentos dos pais para os filhos, que levam os filhos aos erros também. E os filhos, saindo desse erro, imediatamente o Senhor já perdoa. Vamos aqui, o versículo 51 e 52, novamente ele vai falar sobre aceitar a oferta, né? Aquilo que a pessoa pôde fazer, o Senhor aceita aquela oferta. Tá bom? Mais uma vez aqui. Então, versículos 51 e 52. Portanto, por essa razão aceitei as ofertas daqueles a quem ordenei construir uma cidade e uma casa em meu nome, no condado de Jackson, Missouri, no que foram impedidos por seus inimigos, diz o Senhor vosso Deus. E farei sobrevir julgamentos e ira e indignação, portanto, pranto e angústia, ranger de dentes sobre a cabeça deles, até a terceira e quarta geração. E enquanto me odiarem, não se arrependerem, diz o Senhor vosso Deus. Então aqui mais uma vez falando do castigo, né, que o Senhor envia ali para eles, a maldição, e fala novamente aqui até a terceira e quarta geração. E isso aqui significa até que alguém quebre o elo dessa corrente de apostasia, de se manter afastado de Deus e voltar-se para Deus, tá bom? O versículo 53, 54 diz assim, aqui no meio, né, desse trajeto de expulsão, teve muitas mortes, né, maridos, né, foram mortos ali, esposas ficaram viúvas, filhos, né, acabaram ficando órfãos ali, sem seu pai, e também, né, até mesmo crianças, né, crianças de 10 anos de idade também foram punidas ali, né, não falo punidas, punição, porque na verdade foi algo horrível que aconteceu, né, o povo lá do condado do Missouri mataram até mesmo crianças, né, então agiram covardemente, falaram para os membros da igreja, não, entregue as armas de vocês, que a gente confia que vocês vão estar aqui, né, e não vão fazer mal nenhum, quando entregaram as armas aí, que eles foram covardes mesmo, né, então tem muita atrocidade que aconteceu ali. E aqui o Senhor está falando para os membros da igreja que sofreu esses agravos, ele está trazendo um consolo para essas pessoas. Então ele traz esse consolo aqui no versículo 53, 54, dizendo, isso dou-vos como exemplo, para a vossa consolação com respeito a todos os que foram mandados fazer um trabalho e foram impedidos pelas mãos dos inimigos por opressão, diz o Senhor vosso Deus. Pois eis que eu sou o Senhor vosso Deus, e salvarei todos os vossos irmãos, que eram puros de coração e foram mortos na terra do Missouri, diz o Senhor.
Então aqui a gente vê o consolo que essas pessoas têm, que aqueles que foram mortos, né, o Senhor iria salvar eles, e ia salvar essas pessoas. Tá bom? Então aqui a gente vê a misericórdia de Deus, tanto pelos que estão aqui na terra vivo e também pela aquelas pessoas que já passaram para o outro lado do véu. Então aqui a gente enxerga a misericórdia de Deus nos dois lados. E aqui vem então esse consolo, né, a essas pessoas. O versículo 55, último versículo de hoje que eu vou ler aqui com vocês, diz assim: Também em verdade vos digo, torno a ordenar-vos que construais uma casa em meu nome, sim, neste lugar, para que me proveis serdes fiéis em todas as coisas que eu vos mandar, para que eu vos abençoe e coroe de honra, imortalidade e vida eterna. Então, construir um templo aqui, né, já era uma demonstração da fidelidade deles em obedecer este mandamento. E falando aqui que o Senhor ia coroar eles de imortalidades, vida eterna, justamente são símbolos, né, de ordenanças dentro do templo que eles iriam receber ali, tá bom? Quando nós fazemos, né, o melhor que nós podemos, o Senhor, então, ele faz o impossível. Ele ajuda, tá bom? Então, é essa mensagem que nós queremos compartilhar. Eu acho que o versículo que mais me tocou aqui foi o versículo 45, falando sobre ouvir o Senhor e sobre ouvir os servos do Senhor. E aí, então, a gente vai estar seguro, né? Não seremos movidos do nosso lugar. Não vamos sair do evangelho, a gente vai ficar firme. Basta a gente ouvir os profetas e apóstolos, líderes da igreja, ouvir ao Senhor, a gente vai permanecer firme no evangelho, tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.